Parece que foi ontem que tudo começou em uma tenda de lona, mas faz 55 anos. Em 1960, o missionário Onésimo de Barros veio para o estado de Goiás, dando início a um projeto missionário chamado Barraca Verde, onde se instalou na Avenida Getulino Arteaga. Esse projeto se estendeu por um longo tempo, fazendo grandes coisas na cidade de Anápolis. E faz 56 anos que um garoto, com toda a sua força de menino e com o poder do Espírito Santo, pôde entrar em Anápolis, que não tinha ruas calçadas, que era buraco pelas ruas. E ali, pelo poder do Espírito, a obra foi feita. Polícia, perseguição, enfim, processo criminal em cima, curandeirismo, mas tudo passou. Só ficou algo no coração, o amor. Então tenho por vocês um grande amor. Sabe por quê? Vocês são a minha primeira filha. Foi a primeira igreja que eu abri. Essa filha maravilhosa que é Anápolis, que depois foi dado continuação a homens de Deus que estão até o dia de hoje, em especial o pastor Washington. E, enfim, eu fico feliz. Pena eu não poder estar aí. Anápolis é o meu coração. Que Deus abençoe vocês. Em 1973, assume o lugar do pastor Onésimo o pastor Helmut Wagner, trocando o nome de Barraca Verde para Cruzada Nacional de Evangelização, dando assim um novo período, uma nova etapa da Igreja Quadrangular no estado de Goiás. Pastor Helmut ficou aqui na Igreja Quadrangular por um bom tempo, pastoreando essa igreja e passando a sucessão depois para outros grandes pastores, como Júlio Stabler, pastor Benedito Santana, até chegar no nosso querido e amado pastor Orlando Cândido de Oliveira. Em 73, o pastor Orlando Cândido de Oliveira chega em Anápolis para ficar apenas 2 meses em período experimental, juntamente com a pastora Adela. Nesse período, o pastor Orlando, então, realizando um bom trabalho na cidade de Anápolis, juntamente com a pastora Adela e Hilga Miller, o conselho, então, percebe que aqui começa um grande trabalho. O pastor Orlando, que ficaria apenas 2 meses em Anápolis, recebe uma carta do Conselho Nacional, efetivando como pastor titular da igreja por um longo período, onde abriria igrejas, batizaria milhares de almas, abriria campos missionários como Distrito Federal, Tocantins e o próprio estado de Goiás, onde ficou durante 20 anos como pastor dessa igreja do Evangelho Quadrangular. Em 73, eu vim para Anápolis, mais precisamente no dia 3 de março de 1973, quando eu tomei posse na primeira igreja, onde hoje é pastor Washington. Na época, eu vim para Goiânia porque os meus pais moravam em Anápolis. Quando o pastor Raul, então, me pediu que eu viesse para Goiânia, que Goiânia na época não tinha uma obra. Eu fiquei então 2 anos e pouco lá em Goiânia, e naquela época então, meus pais morando aqui em Anápolis, eu vim trazer a Adna para ficar com a minha mãe. E nessa época a igreja de Anápolis estava passando por uma luta muito grande, muito grande. O povo tinha saído tudo da igreja, e o pastor Onésimo, que foi o fundador da igreja, veio fazer uma campanha para trazer o povo de volta, o que não aconteceu.
Mas naqueles dias o povo então esteve na igreja por causa da campanha que ele fez, e eu fui cantar os corinhos para ele, naquela campanha. E aí ele então disse: você vai ser o pastor dessa igreja. Eu estava em Goiânia fazendo um tabernáculo na época, nem tinha inaugurado o tabernáculo. Mas aí o pastor Onésio de Barros ligou para São Paulo, para o conselho, era presidente na época pastor Faulkner, e eles me disseram que eu podia ficar em Anápolis durante 2 meses, em um caráter de experiência. Quando eu fiquei os 2 meses, eu recebi uma carta do então reverendo Euclides Tavares, que disse para mim: mormente pelo trabalho que você está fazendo, você vai continuar como pastor de Anápolis. E eu então, na época, em Anápolis, nós tínhamos apenas 10 pessoas na igreja, não tinha mais do que isso. O pastor Rocha, na época, tinha 12 anos de idade. E eu então, trabalhando, o pastor José Garcia pagou um programa de rádio, na Rádio Imprensa, onde estou até hoje, e eu fazendo um programa de rádio e entregando folhetos com um carro de propaganda na rua, mas o povo não ia na igreja. Num dia de terça-feira, eu disse para o povo que ali estava, aquele grupinho de gente, que eu ia entrar num quarto, eu ia ficar em jejum até sexta-feira, de terça-feira a sexta-feira, que se morresse um dos filhos, que os irmãos sepultassem, porque nem por morte eu ia sair daquele quarto. E quando foi no dia, ou seja, naquela noite de sexta-feira, quando eu saí daquele quarto, pela primeira vez eu vi aquela igreja superlotada, com gente até na calçada. E eu então marquei outra na outra sexta-feira. E durante o domingo era aqueles mesmo grupinho. Na outra sexta-feira lotou de novo. Aí não cabia mais. Aí eu mudei para sexta-feira à tarde, 2 reuniões. Sexta tarde e sexta noite. Aí lotou. Aí eu marquei então na quarta-feira à tarde, tarde da bênção, e à noite. E lotou as 2 reuniões, as 4 reuniões melhor. A igreja ficou superlotada. E domingo não vinha o povo. Aí eu criei uma reunião de domingo, que eu intitulei Reunião das Famílias, que era para o povo levar as famílias, a chave da casa, levar a flor no travesseiro, para que as pessoas deitassem ali, com a cabeça naquele travesseiro, ungido. E o importante, lotou também aos domingos. E aí nós começamos então a batizar, realizando um batismo por mês. No ano de 74, um ano depois que eu estava aqui, eu fiz uma campanha de batizar uma pessoa por dia, em média, um por dia. Eu batizei 400 pessoas no ano de 1974. No ano de 75, eu disse que quero batizar 2 por dia. Não chegou. Batizei 600 pessoas. Deu exatamente nos 2 anos, 64, 65, deu 1000 pessoas que nós batizamos. E aí nós começamos a trabalhar e Deus foi abençoando e a igreja foi crescendo. E na época então, o pastor Horto, ele foi professor de escola dominical, ele foi presidente do grupo de jovens, ele foi coordenador do grupo de jovens, foi secretário do conselho, da superintendência, e naquela época, trabalhando naquela época, eu disse para o pastor João Cavalcante que aquela igreja ia ser do Horto, que eu ia passar aquela igreja futuramente para o Horto. E graças a Deus que isto aconteceu. Era uma palavra profética que eu estava dando, não era de mim mesmo, mas era uma profecia. Passando a igreja para o Horto no ano de 1993.
passando a igreja para ele, e Deus tem usado ele poderosamente. Então hoje ele é presidente do Conselho Estadual, ele é o superintendente na cidade de Anápolis, ou seja, na região, e a obra tem crescido, e eu creio que ela vai continuar crescendo, porque essa obra é de Deus. Ela veio do coração de Deus para o coração do homem. A Igreja Quadrangular de Catalão, eu tive a graça e o privilégio de ser o fundador em 13 de março de 1977. Quando aqui cheguei, uma semana antes da abertura, com o pastor Orlando, e ele retornando um dia depois, me deixando aqui, eu fiz a abertura com sucesso. Deus tem nos abençoado, nos sustentado e nos dado graça. Um abraço a todos. Deputado Fábio. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse instante para celebrar, porque amanhã a Igreja do Evangelho Quadrangular, uma das maiores denominações evangélicas do Brasil, estará celebrando 55 anos que está no estado de Goiás. Eu não poderia deixar de fazer o registro aqui nessa casa tão importante que representa o povo brasileiro, dessa importante denominação que faz um trabalho fantástico, que faz um trabalho social, espiritual, cristão, excepcional no estado de Goiás, celebrando nas pessoas do pastor Washington, do reverendo João Antônio e de todos os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que amanhã estará celebrando 55 anos que está no estado de Goiás. Eu quero, com muita alegria, saudar a Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás. Estamos vivendo um momento maravilhoso de crescimento, de fortalecimento e, por que não dizer, de reavivamento espiritual. Mas essa igreja tem uma história, como todas. Ninguém nasceu grande. E a Igreja Quadrangular de Goiás, fundada em 1960 pelo pastor Onésimo Rodrigues de Barros, juntamente com um evangelista que eu conheci, não me recordo o seu sobrenome, mas era o evangelista Ivan. E aqui eles vieram com muita luta, com muita dificuldade, sem recursos, e começaram em Anápolis a primeira porta, a primeira semente quadrangular de Goiás. Por que eu sei essa história? Porque em 1963, quando eu fui abrir a minha primeira igreja em Paraguaçu Paulista, no estado de São Paulo, eu fui juntamente com um pastor já idoso na época, pastor Elias Xavier de Mendonça, que esteve em Anápolis, esteve em Goiás nos primeiros meses da nossa querida Quadrangular de Goiás. Os anos se passaram, são 55 anos de conquistas. Bons momentos, momentos não tão bons, mas a vida, ela tem que ser feita de momentos bons e ruins também. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos manter a nossa fé, o conhecimento, para resistirmos no dia mau. Consequentemente, todos nós vamos ter o nosso dia mau. E nós tivemos dias maus na Igreja Quadrangular, aqui, ali, acolá, mas louvamos a Deus porque foram dias maus tão pequenos, tão poucos, que nós não nos lembramos mais. O importante é aquilo que somos hoje. E a Igreja Quadrangular aqui de Goiás, que eu tive a oportunidade de ajudar a administrar como supervisor por algum tempo, de, juntamente com os pastores, criarmos aquela taxa extra para abertura de igrejas lá no passado. Taxa esta que tem feito a diferença de maneira extraordinária. Louvo a Deus pela vida de todos os líderes que passaram por aqui até hoje. Não podemos deixar de mencionar aquele que escreveu uma nova etapa na igreja, o nosso querido pastor Orlando, e hoje
o pastor Watson, que eu tive a honra de empossá-lo como pastor da primeira igreja em Anápolis e como superintendente naquela época da região. E de lá para cá, nós temos acompanhado as células, o aumento da igreja na mídia, programas de rádio, televisão, enfim, uma igreja atuante, crescente, que quando conversamos com a classe política de Goiás, todos falam bem daquilo que é a nossa igreja. Portanto, agora, quando vocês comemoram 55 anos de vida no estado de Goiás, a minha palavra é parabéns, mas não devemos nos esquecer. As estacas antigas, sim. Tudo aquilo que aconteceu no passado, sim. Mas hoje é que nós estamos começando uma igreja nova. Porque tudo aquilo que aconteceu até hoje, pastor Washington e todos os nossos líderes, superintendentes, coordenadores, pastores, líderes de células, enfim, todo o nosso ministério quadrangular. Aquilo que aconteceu até hoje são sementes. E eu sempre digo, é apenas o começo daquilo que está para acontecer e por acontecer nos dias futuros. Que Deus nos abençoe, que possamos caminhar juntos e vermos o nosso querido estado de Goiás coberto pela bandeira quadrangular em todos os seus quadrantes. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e parabéns. Em 1993, o pastor Washington Luiz Albuquerque e a pastora Mazília assumem a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui da Benjamin Constante, conhecida como Primeira Igreja. Pastor Washington, que já havia sido presidente de adolescentes, presidente de jovens, diretor de TQ, ministro de louvor, professor de escola dominical, secretário de superintendência, agora por sua vez assume a presidência da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Anápolis. E esse, por sua vez, trabalhando com o propósito de dar crescimento à igreja, transforma e muda mais uma vez o nome da igreja, que era conhecido como Cruzada Nacional de Evangelização, e passa a se chamar Igreja do Evangelho Quadrangular, ou ser mais conhecida como Igreja do Evangelho Quadrangular. E hoje, à frente da Igreja Quadrangular, nós estamos comemorando, dia 29 de maio, 55 anos de Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás. Tudo isso começou lá atrás, com o pastor Onésimo de Barros, passando por grandes pastores, como Reimut Wagner, Júlio Stabler, Benedito Santana, pastor Orlando e o pastor Washington Luiz. 29 de maio é uma data especial para todos nós, porque estamos completando, a Igreja Quadrangular está completando 55 anos em Anápolis e em Goiás. Eu louvo a Deus por essa igreja que, em primeiro lugar, nasceu no coração de Deus para o nosso coração. Lembrando uma coisa importante, que nós assumimos a presidência da igreja no estado há 5 anos e meio atrás. Eu louvo a Deus por todos os pastores que passaram, superintendentes, supervisores, presidente, pastor João Antônio na gestão passada, e agora nós estamos há 5 anos e meio à frente da Igreja Quadrangular no estado. Hoje passamos de mais de 230 igrejas em todo o estado, e só em Anápolis nós somos mais de 64 igrejas. Eu louvo a Deus pela vida de cada superintendente, de cada pastor, e tenho certeza que juntos, unidos, no trilho do crescimento, nós vamos experimentar na vida da igreja um crescimento sobrenatural. Eu vejo o envolvimento, a dedicação de cada pastor. Estamos orando para que isso aconteça com mais intensidade ainda, para que no próximo ano a gente possa ter crescido muito mais, ter alcançado muito mais vidas para Deus. A nossa paixão é almas e o nosso desejo é que cada pessoa tenha um encontro real com Cristo. Nosso desejo é que cada cristão se torne um discípulo e possa gerar filhos para Deus. Não apenas gerar, mas também cuidar, treinar e enviar. Por isso, a toda a família Quadrangular, feliz aniversário e que Deus os abençoe.
Quadrangular, lugar de gente feliz.